Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha aí do nono ano, tudo certo com vocês? Então, como vocês sabem, meu nome é Celso Lucas e eu sou professor de ciências de vocês, certo? Bom, na aula de hoje nós vamos introduzir um novo conteúdo. Vamos começar a falar um pouco sobre ondas e sons, os fenômenos que existem nas ondas e nos sons, certo? Mas antes disso, vamos dar uma breve revisada dos conteúdos trabalhados até aqui. Nós já estudamos os capítulos 1, 2, 3, 4 e 5, certo? Nós começamos estudando o capítulo 1, de título Estados Físicos da Matéria. Falamos que tudo ao nosso redor vai ser composto por matéria, e matéria vai ser tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. Essa matéria vai ter como sua menor unidade os átomos. Os átomos, eles são extremamente pequenos, né? Ínfimos, nós não conseguimos ver a olho nu, nem através de microscópio, só através de lentes bem especializadas. E eles são praticamente indestrutíveis. Por quê? A única coisa que consegue quebrar um átomo é uma bomba atômica, certo? Por isso que tem esse nome, atômica, porque ela vai quebrar e romper os átomos, certo? E dessa liberação vai existir muita energia que vai causar várias catástrofes aí, como Hiroshima e Nagasaki, certo? E essa matéria pode existir principalmente em três estados físicos da matéria: sólido, líquido e gasoso, certo? Esses estados vão poder passar de um para o outro, quem lembra? Do sólido para o gasoso é a sublimação, né? Mas já, do sólido para o líquido, fusão, do líquido para o gasoso, vaporização, do gasoso para o líquido, condensação, e do líquido para o sólido, solidificação, certo? Nós falamos as principais características frentes a cada um desses princípios. E os fenômenos que vão envolver principalmente a vaporização, que pode acontecer de três formas: ebulição, calefação e evaporação. Existem ainda outras propriedades da matéria principais, como a massa e o peso. A massa vai ser uma grandeza estável que vai dizer o quanto nós temos de matéria em nós. Já o peso vai medir a força gravitacional. Já a densidade vai medir a relação entre massa e volume. Também falamos um pouco sobre matéria e energia. Nós já tínhamos falado sobre matéria, depois começamos a conversar sobre energia. Eu falei para vocês que energia é tudo aquilo que não é matéria, ou seja, é energia. O que não é matéria é energia, como o som, a luz, a eletricidade, as sensações térmicas, tudo isso é energia. Certo? E energia vai estar relacionada com três coisas: trabalho, ação e movimento, certo? Falamos novamente um pouco sobre átomos e moléculas, de novo sobre massa e peso. Eu falei para vocês que muita gente diz erroneamente, vou me pesar na balança. Na verdade, você não vai ter seu peso, você vai ter a sua massa, certo? Massa vai ser a quantidade de matéria que nós temos. O peso vai ser peso igual a massa vezes a gravidade. Temos o corpo, que é uma porção limitada da matéria, e os objetos, que são corpos sendo utilizados como utensílios. Falamos um pouco também sobre sistemas. Falei para vocês que sistema é tudo aquilo que pode exercer ou não uma troca de matéria e ou energia com o meio. E ele pode ser de três formas: sistemas abertos, fechados e isolados. Os sistemas abertos, eles vão trocar tanto de matéria quanto de energia, certo? Já o sistema fechado só troca energia. Já os sistemas isolados não trocam nem matéria e nem energia. Eu falei para vocês o exemplo da garrafa. Quem lembra? Uma garrafinha de Coca-Cola, uma latinha de Coca-Cola ou de Guaraná, qualquer que seja. Ela pode ter tanto um sistema aberto quanto um sistema fechado. A latinha de Coca-Cola vai estar no sistema aberto, vai estar trocando matéria e energia quando nós estamos bebendo a latinha. Por quê? Nós estamos trocando a matéria ali, né? O líquido está saindo, e ela está trocando de energia na forma de temperatura com o meio. Já
A latinha fechada, bem gelada, ela está num sistema fechado. Por quê? Porque ela só está trocando a temperatura, só está trocando energia, não está trocando matéria, certo? E, por último, o sistema isolado, que aí são só garrafas térmicas, que chegam próximo a esse sistema isolado. Mas não existe isolante perfeito, né? Que vai isolar 100% da energia, da troca de energia. Existe um isolante ideal que se imagina. Nós falamos um pouco sobre propriedade da matéria, sobre sua parte geral, funcional e sua propriedade específica, certo? Falamos um pouco também sobre propriedades químicas responsáveis que é responsável pela transformação de uma substância para outra. Falamos um pouco sobre propriedades organolépticas, que são propriedades relativas ao cheiro, às sensações, à textura, tudo aquilo de sensações, certo? A cor, a textura, o cheiro, o gosto, chamado de propriedade organoléptica, certo? Falei também para vocês sobre energia, que é medida a partir da capacidade do corpo de realizar trabalho, e alguns tipos de energia. Nós falamos sobre energia cinética, que é a energia do movimento, energia térmica, que é a energia do calor e da temperatura, energia sonora, que é a energia do som, luminosa da luz, e elétrica, a energia da eletricidade, certo? Falamos um pouco também sobre unidades de medida e seus históricos, a necessidade que se tinha de delimitação da área, quantificar as grandezas, né? As grandezas de tempo, distância e volume. Falei também que sempre foi necessário contar e mensurar as coisas por conta dos intercâmbios que se tinham, né? Das trocas que se tinham de mercadoria entre locais. Antigamente, as unidades de medidas eram muito usadas a partir de medidas do corpo. Um polegar, uma mão, uma palma, certo? E durante a história e durante o tempo, a sociedade criou sonda de medida geral, né? Que nós vimos também. Por quê? Essa diferença entre unidades de medidas em cada local dificultava o intercâmbio de mercadoria. Porque, por exemplo, se aqui no local a gente usa um polegar, só que um polegar aqui tem 10 centímetros, digamos assim, né? Ou 3 centímetros, por exemplo. Em outros países, em outros locais, um polegar é equivalente a 15 centímetros. Ou seja, o polegar aqui e o polegar lá vão conseguir ser trocados? Não, vai ter muita dificuldade, né? Agora, se o polegar tivesse padronizado 3 centímetros no mundo todo, seria muito mais fácil existir essa comercialização de mercadoria entre os portos e os locais, certo? Ó, tem uma frase muito importante que diz o seguinte: se você puder medir aquilo que eu estiver falando e conseguir expressar em números, você conhece alguma coisa sobre o assunto. Mas, quando você não expressa em números, seu conhecimento é pobre e insatisfatório, certo? Falamos um pouco também sobre a criação do sistema decimal métrico, certo? Que cria o método e outras unidades de medidas. Um pouco sobre as principais unidades de medidas usadas nos locais, certo? Falamos também sobre as 4 grandezas físicas, metro, segundo, quilograma e Kelvin. Falamos sobre grandezas derivadas, que vão determinar medidas, que são, por exemplo, densidade, que é grama por centímetro cúbico, velocidade, metro por segundo, e por aí vai. Depois, nós começamos a falar um pouco sobre movimento. Que a área das ciências que vai estudar os movimentos é chamada de mecânica, certo? Que é a área da física que estuda o movimento dos corpos. E ela pode ser dividida em 3: cinemática, dinâmica e estática.
A cinemática estuda o movimento propriamente dito. A dinâmica estuda a relação entre força e movimento. E a estática vai estudar o equilíbrio desses movimentos, certo? Depois, nós começamos a conceituar alguns termos muito importantes, como, por exemplo, ponto de referência, que vai ser usado de referência onde estamos. Falamos um pouco sobre móvel, espaço e trajetória. Depois falamos sobre os tipos de movimentos, né? Eu falei para vocês que existem movimentos retilíneos, curvilíneos e mistos. Falamos um pouco sobre as posições, que é onde o móvel se encontra, o deslocamento, certo? Que vai ser a diferença de espaço inicial e final. E também sobre o Marco Zero, né? Esse nome é Marco Zero, que é o ponto inicial onde as cidades geralmente começaram a ser construídas, certo? Como aqui nós temos o Marco Zero, né? Que fica no centro da cidade. Falamos um pouco sobre o cálculo da velocidade, que é a distância sobre o tempo. A distância vai ser distância final menos distância inicial sobre tempo final menos tempo inicial. Falamos um pouco sobre medidas da velocidade, metros, segundos, quilômetros. Falamos um pouco sobre os sentidos da velocidade, que ele é progressivo quando ele é a favor da trajetória, o retrógrado quando ele é oposto à trajetória. Depois, nós começamos a falar um pouco sobre força. Falamos um pouco sobre a dinâmica, né, que é a área das ciências que vai estudar essa relação entre movimento e força. E falamos sobre os tipos de grandezas. Falei para vocês que grandeza é tudo aquilo que vai descrever as propriedades físicas. E existem as grandezas escalares e as grandezas vetoriais. As grandezas escalares são quando são descritas apenas com um número, certo? Por exemplo, 1 kg. Já as grandezas vetoriais, elas vão precisar de número, direção e sentido, assim como um vetor, certo? Precisa de número, direção e sentido. Por exemplo, você está a 50 km por hora, mas para onde você está indo, em que direção e em que sentido você está indo, certo? Também diferenciamos isso, que muita gente confunde, a diferença entre direção e sentido. A direção é se você está vertical, horizontal ou perpendicular. Já o sentido é para onde você está indo. Norte, sul, leste, oeste. Certo? Falamos um pouco sobre força, que é o agente capaz de deformar um corpo ou alterar e produzir movimento. Certo? E a força ela vai ser calculada a partir da relação de Newton, que é 1 kg para mover por 1 metro por segundo, certo? A força é calculada a partir de Newton. Falamos um pouco sobre as forças da natureza, força forte, força fraca, força eletromagnética e força gravitacional. Falamos um pouco sobre os tipos de força. Falei para vocês sobre as forças de contato, que é quando ocorre contato entre a superfície dos objetos. E os subtipos vão ser tração, que é quando transmitida através de um fio de contato normal, que é quando o objeto apoia-se sobre o outro. Atrito, que vai ser a interação entre a superfície e qualquer corpo, certo? E falei também sobre a resistência do ar, quem lembra? E também sobre as forças de campo, que vão acontecer sem contato, como a força gravitacional, a força elétrica e a força magnética. Depois eu falei sobre a atração gravitacional, que gravidade é a força de atração entre dois objetos, certo? E existe a lei da gravidade universal, que vai dizer que duas partículas se atraem com força cuja a intensidade é diretamente proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que os separa, certo? Ou seja,
O cálculo para a gravidade vai ser força da gravidade igual a constante universal da gravidade, que é 6,67 vezes 10 a menos 11, vezes massa dos dois corpos que estão se atraindo sobre a distância ao quadrado, desculpem, desse corpo, certo? Depois falamos um pouco sobre queda livre, que é quando um corpo cai sem resistência. E também falei que quando dois objetos caem ao mesmo tempo, da mesma distância, no vácuo, eles vão cair no mesmo momento, independente do peso, certo? O que vai fazer com que os objetos caiam em tempos diferentes, atualmente, é a resistência do ar, certo? A resistência do ar é responsável por fazer com que os corpos demorem mais a cair. Depois falamos sobre tecnologia e invenção. Falei para vocês o que é tecnologia, o uso do conhecimento para criar novos dispositivos ou ferramentas. Falei um pouco sobre antiguidade, Idade Média, Idade Moderna, Revolução Industrial, etc. Depois nós falamos sobre tecnologias e impactos ambientais. Falamos um pouco sobre lados negativos da tecnologia, lados negativos da mineração, certo? Que vão destruir a cobertura vegetal. Falamos um pouco sobre a história do telefone e a história do computador. Falamos um pouco também sobre impactos ambientais, sobre a erosão do solo, sobre o prejuízo aos recursos hídricos, certo? E na aula passada, nós começamos a falar um pouco sobre plástico e seus impactos. Os aparelhos eletrônicos, eles vão possuir plástico em grande parte, certo? Eu falei para vocês que o plástico vai ser um material maleável, sintético e formados por polímeros, poli de vários e ímeros de partes iguais, certo? E ele pode ser dividido em vários tipos, em várias categorias. Por exemplo, podemos dividir os plásticos de acordo com a sua origem, certo? Podemos dividir o plástico sendo renováveis ou não. Dividi-los em ser de acordo com o seu aquecimento, de acordo com como são degradados, se são biodegradáveis, fotodegradáveis, oxidegradáveis ou não degradáveis. E por último, também podemos classificar os plásticos de acordo com sua vida útil, se são duráveis ou não, certo? Depois falamos sobre a produção do plástico, que é feita a partir do petróleo bruto mais gás natural, que vai gerar substâncias como metano, butano, polímero em pó. Esse polímero em pó vai ser posteriormente derretido e moldado e por último usado, certo? Eu falei para vocês que a exploração do petróleo é um dos pontos negativos aí da produção do plástico, certo? E se existe um pouco de alternativa para o plástico. Falei também sobre o uso indiscriminado do plástico não durável e também falamos sobre o microplástico, certo? Também eu falei na última aula sobre os impactos ambientais do consumo, como os fatores principais do consumo, a obsolescência, por exemplo, programada, que é um termo muito importante, que a indústria vai programar os aparelhos para serem quebrados durante 2 ou 3 anos. Falei também sobre a polêmica dos transportes rodoviários, certo? Sobre a lâmpada, sobre o transporte de cargas, como ela é feita, um pouco sobre como a energia é feita e como o consumo excessivo vai prejudicar o descarte e, consequentemente, o meio ambiente, certo? E aí eu dei para vocês algumas estratégias para poder diminuir e potencializar a utilização do meio ambiente a partir de políticas públicas, a partir de perspectivas humanas, certo? Que visam melhorar e ajudar na existência e na coexistência da Terra, certo? A Terra enquanto organismo vivo, saudável, etc. Por quê? A Terra é nossa casa, certo? Então, se não cuidarmos, ela vai acabar sendo um local muito difícil de se existir vida humana.
E na aula de hoje, nós vamos estudar um pouco sobre ondas e sons, certo? Por exemplo, eu falei um pouco sobre eletricidade, etc. Mas o que faz, de fato, a TV, a internet, eu digo o radiador, o rádio funcionar, certo? O que vai fazer esses materiais funcionarem são perturbações que vão se propagar transformando energia sem transportar matéria, certo? Isso é a definição para a onda. Vou repetir. As ondas são perturbações que se propagam transportando energia sem transportar matéria, certo? E as ondas, elas sempre vão ter 3 etapas: fonte, pulso e onda, certo? A fonte é onde eu gerei, quem e como gerou essa onda. O pulso vai ser o que vai dar norte à onda. E a onda propriamente dita, né? O que vai acontecer? Por exemplo, quando nós jogamos uma pedra no lago, a fonte da geração da onda vai ser a pedra, certo? Que vai bater na água. O bater na água vai ser o pulso necessário inicial, para se gerar a onda, certo? E o local onde essa onda é gerada é chamado de meio de propagação. As ondas podem ser subdivididas em várias categorias. Nós vamos ter de acordo com sua origem, por exemplo. A origem da onda pode ser mecânica ou eletromagnética, certo? A onda mecânica são ondas que precisam de meio para se poder propagar. Nós temos, por exemplo, as ondas da mola, da corda e dos sons são mecânicas, certo? Já as ondas eletromagnéticas são que não precisam de meio para se propagar, ou seja, vão se propagar no vácuo. Nós vamos ter luz, rádio e TV, são ondas eletromagnéticas, certo? Falamos um pouco sobre tipos de ondas, a direção de propagação e a direção de vibração. A direção de propagação nós vamos ter unidimensional, bidimensional e tridimensional. As ondas unidimensionais só possuem uma direção. Bidimensionais, como a onda produzida na água, por exemplo, vai ser plana, certo? Em 2 dimensões. E tridimensional vai ser aquela que vai preencher todos os espaços, certo? Depois falamos um pouco sobre direção de vibração, que pode ser transversal, quando ela é assim, ou longitudinal, quando ela é assim, reta, certo? Recapitulando um pouco do que a gente viu na aula, eu conceituei para vocês onda. Onda pode ser conceituada como perturbações que se propagam transportando energia sem transportar matéria. E ela vai ter 3 etapas: a fonte, o pulso e a onda. E vão existir os meios de propagação, certo? E também os tipos de onda. As ondas podem ser, de acordo com a origem, podem ser classificadas em mecânica ou eletromagnética. Pode ter a ver com a direção da propagação, que pode ser unidimensional, bidimensional ou tridimensional. E a direção da vibração, que pode ser transversal ou longitudinal, certo? Aqui vai ser a parte 1 do conteúdo sobre ondas e sons, certo? E nas próximas aulas nós vamos dar continuidade a esse conteúdo, certo?